Olá, meus amigos, irmãos que participam comigo dos nossos estudos bíblicos. Sejam bem-vindos, graça e paz a todos. E vamos a mais um vídeo da nossa série Finanças na Igreja. Este vai ser o vídeo que nós vamos comentar sobre salário de pastores. O que é que você acha? Um pastor da cristandade deve receber salário ou não? É lícito que o pastor tenha salário ou não? Ele deve trabalhar exclusivamente na obra de Deus ou deve ter um emprego, enfim, uma ocupação onde ele possa ganhar o seu sustento? Então são perguntas que pessoas fazem e que pessoas têm dúvida. E vamos, às escrituras, vamos procurar ali nós encontrar então respostas para essas nossas perguntas e que outras pessoas fazem essas perguntas. Vamos lá então? Muito bem, aqui estamos então com a Bíblia aberta, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14. Assim ordenou, presta atenção, assim ordenou. Quem? O Senhor. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Percebe? O Senhor ordenou que os que pregam o Evangelho também vivam do Evangelho. Vamos a mais um texto. Vamos ali 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 8. Despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir. Estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Bom, o que o apóstolo Paulo está falando? Que despojou outras igrejas, que recebeu salário de outras igrejas. Por que recebeu o salário de outras igrejas? Para suprir as suas necessidades quando ele foi pregar na igreja de Corinto. O que aconteceu? Quando ele foi pregar na igreja de Corinto, aquele pessoal de Corinto, ao que se entende pelo texto, aqueles eram assim, olha, avarentos. Não abriu mão. E o apóstolo Paulo ficou a ponto de passar fome, de passar necessidade. Só que veja uma coisa. Aquele que Deus envia não precisa levar dinheiro no bolso. Não precisa, porque quem vai sustentar ele é o próprio Deus. A igreja é a esposa de Jesus Cristo. Acha que Jesus Cristo vai deixar a sua igreja perecer? Pode até passar alguma necessidade, como para provar o coração de outras pessoas, mas não vai perecer. Aqui o que aconteceu? Este salário que o apóstolo Paulo recebeu de outra igreja foi o recurso que os macedônios enviaram para ele lá enquanto ele estava em missões em Corinto. Percebe? Isso aqui não significa que ele arrecadou um salário, que ele tinha um salário de pastor lá, e daí ele foi lá para Corinto recebendo esse tipo de salário. Não, ele foi lá para Corinto confiando no Senhor, e lá a preocupação dele era pregar o Evangelho, era pregar Jesus crucificado para os coríntios, pregar salvação através do sangue do Senhor Jesus lá para os pessoal de Corinto. A preocupação dele era essa, não era o sustento, tanto que ele estava a ponto de passar privação. Você não
Mas mesmo assim ele não se fez pesado, ele não foi pedir para ninguém. Ele não foi solicitar para ninguém, ou então não ficou assim, não. Primeiro vou ter uma boa conta lá no Banco de Corinto, aí depois então eu vou para lá. Ele não, o apóstolo Paulo não é esse tipo de missionário. O apóstolo Paulo era uma pessoa que confiava em Deus. Se o Senhor enviou, o Senhor sustentava. Beleza? Vamos a outras partes. Mas aqui nós vemos, então, do versículo anterior, vemos desse aqui que houve salário, sim. Que o salário na igreja é algo que é bíblico, que está escrito, né? Que o obreiro viva do evangelho. E aqui Paulo falando que ele recebeu o salário. Embora não seja da maneira como nós imaginamos, salário mensal lá. Vamos para outro texto sobre salário. Vamos de Gálatas capítulo 6, versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele não está falando para as pessoas pagarem para ele ou dar uma mesada para ele. Ele está falando, como nós vimos no estudo anterior a respeito de ofertas, que as pessoas sejam generosas, né? Aqueles que aprendem com alguém as coisas espirituais, veja bem, aprenda a respeito da salvação. Eu devo tanto a tantas pessoas maravilhosas que pregaram de alguma maneira para mim, que foi para mim, a respeito da salvação, para mim entender, para me compreender. Hoje eu sou salvo, não tenho menor sombra de tudo isso. Mas graças a Deus, claro, graças ao Senhor Jesus, que o Senhor Jesus, além de derramar o seu sangue em meu favor e de outros também, enviou pessoas para que eu pudesse aprender através dessas pessoas a pesquisar na Bíblia, pesquisar na Palavra de Deus, e então poder entender a salvação e ter essa certeza. Então não é muito aquelas pessoas que sofrem, os verdadeiros evangelistas, verdadeiros pregadores da palavra que sofrem, passam até por necessidade para levar a verdade da palavra de Deus para as almas, vejam o amor destas pessoas. Eles são dignos de receber material dessas pessoas que são ensinadas. Veja bem, aquilo que eles ensinam a respeito da palavra de Deus são tesouros, é coisa muito mais valiosa do que as coisas materiais deste mundo. Então não é muito que a igreja cuide daqueles que estão aí esforçados no trabalho do Senhor, né, com amor às almas, com amor ao Evangelho. Então não é muito que a igreja, né, os irmãos repartam daquilo que eles têm com essas pessoas. Deus não manda dar luxo, dar riqueza para eles, que não deixa eles passar necessidade. Que eles possam ensinar, eles possam ter motivação, além da motivação do Evangelho de Deus, da salvação, que possa ter uma motivação também material, como reconhecer o amor dos próprios irmãos. Isso aumenta o amor. Tá? E para encerrar este módulo de hoje, 1 Timóteo capítulo 5, versículos 17 e 18. Que diz ali: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaças o boi quando quis o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Então aqui é mais uma parte que é muito
comentado na cristandade, na igreja da cristandade de modo geral, este texto aqui que diz que os presbíteros são merecedores de dobrados honorários. Bom, nesta versão que nós estamos aqui, ó, Almeida Revista e Atualizada. Esta versão da Almeida. Agora vamos ver essa mesma passagem, o que ela diz numa outra versão. Da Almeida mesmo. Vamos ver ali na Almeida Corrigida Fiel. Veja, a mesma passagem, 1 Timóteo 5,17. Olha o que diz. 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Você percebeu aqui na Almeida Revista e Atualizada que nós vimos, fala de dobrados honorários. Na outra versão, fala de duplicada honra. O mesmo texto. Por que essa diferença? O único texto que aparece assim, dobrados honorários, é nessa versão que da Almeida Revista Atualizada. Todas as outras, eu tenho ali, parece 15 versões da Bíblia ali. A única que fala que é dobrados honorários é essa versão aqui. Então, essa parte é parte que deveria ser lida assim: devem ser considerados merecedores de duplicada honra os presbíteros que presidem bem com especialidade o safadinho da palavra e no ensino. Então, não vamos confundir quando falar em honorários que seja de salários dobrados, altos salários. Não é isso que está falando. Está falando de honra, não é? Claro que eles devem de ser compensados por aquilo que eles fazem. Mas não assim altos salários como está. Veja bem, fala: pois a Escritura declara: não abordasses o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Vamos ver na outra versão aqui, 5:18, que diz: porque diz a Escritura: não ligarás a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Confirma. Então, nós vemos, para encerrar, que nós vemos todos esses versículos aí confirmando o salário para aqueles que pregam o Evangelho. Ok, pessoal? Aqui nós encerramos a leitura, desta parte aqui. Eu acho que quando a gente presta bem atenção nos textos, não fica dúvida. E aqui não ficou dúvida que os que trabalham no Evangelho, eles devem ter esta esperança em Deus de viver do Evangelho. Ou seja, nós podemos, não vamos comentar agora para não ficar muito grande o vídeo, mas você pode ver ali em Atos capítulo 20, você pode ver em 1º e 2º Coríntios mesmo, que você vai notar como um exemplo de um cristão que é zeloso da obra de Deus e que ele tem amor primeiramente no Evangelho, primeiramente em Cristo, do que nele mesmo. É o exemplo do apóstolo Paulo, por exemplo. Vemos que o salário para os pregadores do Evangelho é bíblico. A pessoa pode receber, como diz ali que o apóstolo Paulo falou, que ele recebeu o salário de outra igreja para pregar aos Coríntios. Vemos ali que o obreiro é digno do seu salário. Mas não vamos comentar aqui outras partes, como por exemplo aquele que não trabalha também não coma. Então tem outras passagens bíblicas que nos mostram que
o pregador do evangelho, ele deve sim ter com que se sustentar, que a igreja deve sustentar ele. Não só o pregador do evangelho, mas todos os irmãos da igreja toda como um corpo, todos necessitam da assistência uns pelos outros. O amor é mútuo entre todos. Então aqueles que estão, né, trabalhando no ministério da palavra e outros ministérios na igreja devem ser ajudados, como diz aqui, principalmente aqueles que se afadigam na palavra, né, devem ser considerados de dupla honra, devem ser de alta estima. Mas veja que não fala nada sobre alto salário, sobre esse tipo de coisa. Então hoje na cristandade é comum ver pastores querendo alto salário. Então isso já não é bíblico. Isso já vai além das escrituras. Já é alguma coisa que não vem de Deus. Porque aquele que tem amor ao evangelho faz como o apóstolo Paulo. Ele trabalhava com as mãos dele para não ser pesado para a igreja. Ele fazia tudo para ele não dar o que as pessoas falaram, para não dar escândalo para a igreja de maneira nenhuma. Ele era zeloso das almas e era zeloso também do evangelho, era zeloso das coisas de Deus, deixando até a própria vida dele em segundo plano. Então há uma diferença muito grande sobre o exemplo de apóstolo Paulo, por exemplo, com pastores de hoje que são gananciosos. Não todos. Há algumas exceções raras, né? Muito poucas. Mas existem. Então, concluindo aqui, para encerrar mais este vídeo, que é bíblico o pastor receber salário? É. Agora tem um detalhe. Se nós esperarmos a escritura, nós vamos ver uma parte que diz assim, que aquele que recebe os seus bens nesta vida, já recebeu. O obreiro quer salário, ele pode receber, não é pecado. A igreja pode se reunir, pode fazer um salário por mês. Principalmente se ele é uma pessoa trabalhador, por exemplo, perdeu o emprego, tem uma família para sustentar, é obrigação da igreja assalariar ele para o sustento da família dele. Mas que seja aquela pessoa trabalhadora que na oportunidade de algum emprego, ele pega emprego ou ele trabalhe por conta própria, faça alguma coisa para que ele não precise da igreja, que ele tenha meio de se sustentar pelas suas próprias mãos. O próprio apóstolo Paulo, ele não precisava de tempo integral para anunciar o evangelho. Ele trabalhava, ele dividia o tempo, trabalhava e anunciava o evangelho. E aqueles que são zelosos das coisas de Deus, os verdadeiros pregadores do evangelho, eles fazem assim. Eles procuram ter o seu sustento sem precisar da igreja. E quando eles precisam, oram a Deus, né? Deus vê a sua situação e move a igreja para trazer o sustento para ele. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Então, concluindo, a pergunta que nós fizemos no início é bíblico o pastor receber salário? É. A escolha dele, se ele quiser receber da igreja, ser pesado para a igreja, pode ser. Aí, quando ele partir daqui lá para outra vida, não tem galardão para receber, porque ele já recebeu tudo aqui. Agora, se ele vai aquela pessoa que abre mão do seu salário aqui, por amor à igreja, por amor a Cristo, por amor ao evangelho, com certeza o galardão dele lá vai ser muito agradável. Porque Deus é galardoador daqueles que tem amor, tem zelo por o evangelho. Tá bom? Aqui encerramos mais este vídeo aqui. Eu já deixo o convite para o próximo vídeo, que vai ser quando a contribuição na igreja se torna impecável. Quando alguém leva o dízimo lá na igreja. Falando da cristandade agora.
Não estou falando da igreja de Cristo, falo da cristandade. Quando alguém leva o dízimo lá na igreja, quando alguém leva a sua oferta lá na igreja, quando alguém trabalha, enfim, quando a pessoa está lá, associado à igreja, e pode ser pecado. Mas, irmão Antônio, como você mesmo acabou de falar que a gente tem de contribuir com a igreja, que a gente tem de ser generoso, e agora está dizendo que ser generoso com a igreja é pecado? Bom, devemos ser generosos com a igreja, sim. Só que devemos ter em mente que a igreja, porque existe a igreja de Cristo e existem as igrejas. É aqui que mora o perigo e é aqui que nós vamos ver no próximo vídeo, se assim o Senhor o permitir. O Senhor te abençoe, te guarde, você e a tua família, que a graça do Senhor seja abundante na tua vida. E se for da graça do Senhor, se vemos no próximo vídeo. Até lá, na paz do Senhor Jesus. Até.